Zé Eduardo, o Juan Guaidó diz que é um perseguido político do governo de Maduro e, por conta disso, hoje em dia reside nos Estados Unidos, ou seja, em um território distante da América do Sul, numa espécie de autoexílio. Ainda assim, você acha que a declaração de Guaidó tem algum peso político internacional? Bom, em primeiro lugar, Luciano, eu volto a repelir a expressão falta de caráter com o presidente Lula. Acho que ela tem, sim, uma dimensão injuriosa. Agora, se o presidente Lula vai fazer alguma coisa, ou se o ministro da Justiça, quem cabe neste caso, a tomar as medidas legais cabíveis, isso é um problema deles. Claro, mas eu acho que críticas políticas podem ser feitas sem atingir pessoalmente autoridades. Eu procuro ao máximo fazer isso, atacar ideias e não pessoas. Não me agrada esse tipo de discussão, mas cada um é juiz da sua vontade e da sua palavra e responde perante ela. Bom, relativamente à situação que está posta, aqui eu diria o seguinte, eu não acho, e foi a pergunta que Caio fez, que a Venezuela vive uma situação de normalidade democrática, não acho mesmo, não acho. No entanto, acho que da mesma forma que os seus opositores têm direito a uma narrativa, como você tem, desde que não injurie pessoas, também Maduro também tem o direito de fazer a sua narrativa. E acho que, nesse ponto, a Venezuela, mesmo estando errada, digamos assim, poderia construir a sua narrativa para mostrar as razões pelas quais as coisas estão acontecendo na Venezuela. Isso é legítimo, que uma pessoa possa se expor perante o mundo e dizer, olha, isso está acontecendo por isto, aquilo, outro. Não se pode fazer um cerco de silêncio a quem não se gosta. Vamos ouvir a narrativa dele, nem que seja para julgá-lo errado. Falo aqui do senhor Maduro. Ou seja, a democracia exige que as pessoas construam narrativas. E a Venezuela tem todo o direito, através do seu governo, de construir uma narrativa, mesmo que seja para o Zé Eduardo, para o Caio Coppola, respeitosamente dizerem, está errado. Claro, mas isto me parece correto. Tem direito a Venezuela a construir a sua narrativa. Embora eu, pessoalmente, reafirme que acho que ela não vive uma situação de democracia. Com uma característica, há uma ação contra ela para forçar o povo a derrubar Maduro. Isso é um erro. É um erro. Eu não posso fazer isso, como eu não posso fazer isso nem com a Hungria, do extremista que lá hoje, de direita, que hoje a dirige. Claro, como não posso fazer isso com a Turquia, como não posso fazer com a Rússia, como não posso fazer com a China. Ou seja, eu não posso impor sanções que atinjam um povo, levando-o à miserabilidade para provocar uma insurreição. Isso não é correto. Eu tenho que dialogar. Eu tenho que chamar e conversar com o Maduro e com o seu governo, distensionando relações internacionais para fazer com que aquilo volte à vida democrática e possamos ter eleições que efetivamente expressem o resultado. E se o senhor Guaidó se eleger democraticamente, perfeito, que seja presidente, como o Jair Bolsonaro foi aqui. O que não pode ele é se autoproclamar presidente da República e dizer que ataques ao que ele fez sejam ofensivos à democracia. Ou seja, vamos lutar pela democracia na Inglaterra, não da forma com que vem se fazendo, através de uma política de ódio destilada justamente porque é um governo que está, evidentemente, enfrentando situações que não me parecem ser democráticas por ser de esquerda, quando não se faz o mesmo em situações de direita. Não defendo, repito mais uma vez, o governo da Venezuela, mas acho que esta forma de se comportar é absolutamente equivocada. Não é assim que nós construiremos uma paz mundial, nem defenderemos corretamente a democracia no mundo. Como também não foi correto o que aconteceu no Brasil com o golpe de 64, quando, a pretexto de defender-se a democracia, se colocou os militares no poder. O Caio, a declaração de Juan Guaidó tem algum peso político internacional? Naturalmente, né? No preâmbulo aqui do debate, né, no enunciado do debate, nós já vimos que em determinado momento os maiores blocos políticos, né, da democracia mundial, então o Grupo de Lima, né, todos os países aqui do Cone Sul e da América, Estados Unidos, União Europeia, chegaram a reconhecê-lo, né, como presidente interino. Acho que esse era o termo, e como eu já disse aqui, vários países ainda não reconhecem Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Só que mesmo entre os países que reconhecem Maduro como interlocutor oficial, como chefe de Estado, né, você vai ver que a maioria deles não reconhece a rigidez do processo eleitoral. Eu já trouxe aqui essa notícia outras vezes, não canso de me repetir, né, matéria do G1. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. O governo anunciou a participação de pelo menos 1 milhão a mais de votantes no pleito de domingo. Tem falas, inclusive, do presidente dessa empresa, que já prestou
até serviços de transmissão de dados nas eleições brasileiras. Então você imagina a situação para o próprio CEO da empresa vir a público e falar, olha, as eleições para a qual a minha empresa foi contratada foram fraudadas. E não é que foram fraudadas em poucos votos, em pelo menos 1 milhão de votos. Isso no universo de um país que tem 28 milhões de habitantes e outros 5 milhões e 400 mil habitantes em diáspora, em êxodo pelo mundo, contabilizando aí em aberto 800 mil pedidos de refúgio. A coisa mais comum que tem é você ter, vamos dizer assim, a oposição política venezuelana isolada em países do Caribe, certo? E você tem a população mais pauperizada, né, tendo que atravessar fronteiras a pé, com a roupa do corpo, passando fome, sabe? Fugindo de uma situação de violência. Eu já trouxe aqui a notícia, né, que quase 2/3 da população chegaram a perder, em média, 11 quilos em um determinado ano, 8 quilos no ano anterior. Imagine esse fenômeno do emagrecimento pela fome, da insegurança alimentar extrema, de você pegar um país e em coisa de 5 anos, você elevar a taxa de pobreza de 5 entre 10 pessoas para 9 entre 10 pessoas. Essa é a realidade. E é por isso que o suposto impostor se sente afrontado. Porque ao invés de defender a democracia, o que Lula da Silva fez essa semana? Ele defendeu a ditadura, ele endossou métodos antidemocráticos de perpetuação no poder. E ele faz isso já há algum tempo. Vi que estourou o limite da minha fala, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos. Ah, sim, entregou para mim. Não, mas se eu posso continuar, vou passar para o Zé Eduardo. Não, vou aproveitar essa deixa, né, Zé Eduardo, você. Olha, em primeiro lugar, Caio, eu acho que em larga medida a fome e as condições sociais pelos quais hoje passa o povo venezuelano tem a ver com as sanções internacionais que são feitas e aplicadas para asfixiar o governo venezuelano. Isso não é correto. Então, o que se faz? Eu asfixio um povo, levo a situações graves do ponto de vista de saúde e outros, justamente para que ele se revolte e derrube um governo. Isso não é saudável. Não é assim que eu lido com as coisas. E aí utilizo a miséria e a fome que as sanções internacionais trouxeram à Venezuela justamente para atacar o seu governo. Percebem? Ou seja, isso é uma estratégia geopolítica. No que se refere especificamente ao reconhecimento de governos, Caio, como é curioso, né? A ditadura militar de 64 nem teve eleições forjadas e foi reconhecida imediatamente pelos Estados Unidos da América. Não é interessante isso? Por que vários governos ditatoriais são reconhecidos logo após o golpe? Quer dizer, qual é a lógica? Isso é uma lógica geopolítica, não sejamos ingênuos. Ou seja, os Estados Unidos auxiliou o golpe de 64 e logo após o golpe reconheceu o governo ditatorial brasileiro. Por quê? E era um governo legitimamente eleito, porque era um governo que ensaiava, batia asas fora daquilo que se queria para a geopolítica dos Estados Unidos da América. Isso é um jogo de interesses. Não vamos, repito, ser ingênuos. As pessoas reconhecem governos quando eles são governos. O que não pode acontecer é alguém se autoproclamar governante quando não dirige o Estado. E eu não vou discutir aqui a questão de legitimidade ou ilegitimidade eleitoral neste momento, independentemente de eu dizer quem é o presidente da República lá, não é o Guaidó. É quem? É Maduro. Isso é correto, é incorreto? Repito, eu critico a situação que nós temos democrática na Venezuela. Mas entendo que muita dessa situação é levada a atitudes como essa, de hostilização a um Estado sem que se eu dialogue com ele para que ele alcance a normalidade. Essas pressões geopolíticas são péssimas, Caio. Os mesmos que defenderam ditaduras no passado, hoje não reconhecem governos porque são contra os seus interesses. Não, é isso que nós temos que entender da lógica da vida. Não dá para ideologizar isto a um ponto de obscurecer uma verdade histórica. Muitos dos que não reconhecem Nicolás Maduro reconhecem governos autoritários que ajudaram, inclusive, a dar golpes de Estado. Ora, esse tipo de situação nos leva a ter uma bússola para entender o mundo e não ideologizar com ódio situações que têm que ser tratadas do ponto de vista diplomático, para que eu respeite uma população e para que eu faça com que governos não sejam obrigados a tomar estratégias de guerra para se defender, acabando com instituições democráticas que poderiam ter sido mantidas se as reações fossem outras e o mundo fosse um pouquinho mais civilizado e mais tolerante na perspectiva de admitir a diversidade ideológica.
Caio. Olha, relatar fatos é muito diferente de destilar ódio, Zé Eduardo. Não existe comparação. Né? Então, eu trazer notícias, relatórios de órgãos multilaterais, e isso ser comparado, ainda que de forma fantasiosa, a um discurso de ódio, é muito malabarismo retórico. E, bom, tanto eu quanto a audiência agradecemos aí a aula de História e de Diversionismo, mas o ponto é o seguinte, trazendo o exemplo que você colocou, né, da ditadura aqui no Brasil, do regime militar. A gente sabe que houve centenas de mortes atribuídas aí ao regime autoritário, que desrespeitava preceitos democráticos mínimos. A gente está falando em algumas centenas de mortes. É uma situação gravíssima, houve casos de tortura. Bom, tudo isso se verifica num espaço de uma década, em escala industrial, na Venezuela, amplamente documentado. Amplamente documentado. Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN e trago de novo, matéria do Estado de São Paulo, julho de 2019. Tropa de elite de Maduro matou 14 pessoas por dia em 2018, diz ONU. Né? Relatório da Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, diz que grande parte das mortes em protestos foram cometidas por forças do governo ou milícias chavistas. Né, falam que a FAES, criada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vista como um verdadeiro esquadrão da morte, né, foi responsável pela morte de mais de 5.700 pessoas no ano passado, portanto em 2018, e de outras 1.500 nesse ano em 2019, certo? Aí, em média, segundo a ONU, bom, já li isso aqui, as mortes foram documentadas pela justiça chavista, olha só que similaridade com outro modus operandi, né, de sistemas de repressão, como resistência à ação policial. Em 2019, até maio, foram 1.500 mortes. Em muitos casos, drogas são plantadas nas vítimas para forjar uma denúncia de narcotráfico. É muito sério. Das 66 mortes registradas nos protestos contra o governo Nicolás Maduro, 52 foram cometidas por forças do governo e milícias leais ao chavismo. 793 pessoas presas por se opor ao regime, 22 delas parlamentares. Então, assim, interessante trazer outros exemplos, né, de regimes autoritários, mas o que está em tela agora, o que está a nosso alcance, onde a gente pode fazer uma diferença como influenciador, Zé, é justamente condenando o quê? Condenando o endosso a ditaduras do século XXI, certo? Ao extermínio em massa de pessoas simplesmente por questões de consciência, por fazer oposição política. Isso está acontecendo no nosso país vizinho. Aí o nosso presidente da República, certo? Se associando aí a um grupo seletíssimo de apenas 4 outros países, nenhum deles com tradição democrática, traz esse ditador, coloca ele sob os maiores holofotes, afaga ele, sorri, tece elogios, fala que as verdades, né, relatadas por organismos multilaterais e pela imprensa não passam de narrativas, insta esse ditador a, inclusive, continuar mentindo e contar a sua versão fantasiosa dos fatos, e a gente não condena ele publicamente. Ora, se você condena a situação da democracia, entre aspas, na Venezuela, por que não, ato contínuo, condenar a postura de Lula da Silva a esse respeito? Ou o senhor vai falar que o que houve ali foi um diálogo entre chefe de Estado? Não foi. Foi endosso de uma posição sabidamente mentirosa, de uma posição que afronta a democracia, seja fraudando eleições, seja perseguindo opositores políticos, seja pauperizando a população, submetendo ela à extrema violência e cometendo crimes contra a humanidade. A gente não pode coadunar com isso, nem que seja para defender o partido político da nossa predileção ou o nosso político de estimação.